Gênesis 48, versículo 3, apenas este versículo, que vai nos dizer assim: e Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Vamos repetir isso aqui bem alto juntos? E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Oh glória, aleluia, oh glória. Não existe nada maior do que o poder de uma palavra, e a palavra de Deus, coisa extraordinária. Meus irmãos, nesta noite, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, quer falar conosco na sua santa e maravilhosa palavra, debaixo de uma proposta de que nós precisamos conhecer, precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Você pode repetir isso comigo? Meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Jacó está dizendo para José: o Deus Todo-Poderoso apareceu para mim. O Deus Todo-Poderoso se revelou a mim. O Deus Todo-Poderoso se encontrou comigo na terra. O Deus Todo-Poderoso, depois de se revelar, depois de aparecer, depois de se encontrar comigo, não foi apenas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um oi, como é que você vai? Um oi, está tudo bem? Mas quando ele apareceu, ele me abençoou. E ele é todo poderoso, então quer dizer que a bênção dele é poderosa também. Não é qualquer bênção não, é a bênção do Todo-Poderoso Deus, aleluia, o único e poderoso Deus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 4 e no versículo de número 8, nós vamos andar bastante na Bíblia hoje, culto de edificação, a gente anda bastante na Bíblia, come bastante palavra, não é lanchinho não, é mocotó do céu aqui hoje, não é lanchinho não, é feijoada de Jeová para alimentar a tua alma aqui nesta noite. Então mantenha a Bíblia na sua mão, bem afiada, mantenha os dedos bem flexíveis, porque você vai caminhar na palavra hoje aqui, aleluia, oh glória. Apocalipse 4, 8 vai nos dizer assim: e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Oh glória, entenda quem é seu Deus, porque o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. E quando a Bíblia, ela relata sobre este poder de Deus, este Deus Todo-Poderoso, ela está tocando exatamente em uma coisa que nós conhecemos na Bíblia, e conhecemos inclusive na teologia, como atributo.
ou seja, o que significa atributo? Atributos são propriedades, qualidades, virtudes, características próprias de um ser. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, ela vai descortinar para nós os atributos de Deus. E quando ela está fazendo isso, ela está nos mostrando para mim e para você, a palavra de Deus está revelando para mim e para você as qualidades, as virtudes, as características que descrevem quem Deus é, o que Deus faz e o que Deus possui. Então, quando você ouvir a palavra atributo de Deus, você deve ter em mente isto: os atributos de Deus vão mostrar, revelar quem Deus é, o que Deus faz e o que Deus possui. E quando nós olhamos, nós vemos que Deus tem, entre diversos nomes e classificações que costumam se dar para facilitar o entendimento de atributo, mas eu quero me ater apenas a duas: os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. Quando nós olhamos para os atributos comunicáveis, são aqueles que Deus compartilha conosco, são aqueles que Deus interage com os seus filhos e filhas, são aqueles que Deus, Ele permite que estes atributos se relacionem conosco, principalmente com a igreja. Pastor, dá um exemplo de atributo comunicável de Deus. Exemplo, o amor de Deus. O amor de Deus é um atributo comunicável. Ele comunica o seu amor conosco. Ele transmite o seu amor para o nosso coração através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o amor de Cristo está derramado em nossos corações. Então Deus, Ele compartilha, comunica. Outro atributo comunicável, a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E a sua bondade é extraordinária. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então a bondade de Deus, ela está sendo comunicada conosco. Outro atributo comunicável que Deus tem é a paciência. Deus é paciente conosco. Deus é paciente, é longânimo. Deus vai sempre nos dando chances e oportunidades. Ele não toma uma ação de repente em forma de juízo de imediato. Ele sempre estende a mão com paciência para ver se a gente se converte, para ver se você se arrepende, para ver se aquela pessoa muda o seu caminho e passe a obedecer ao Senhor. Então veja, nós temos dentro dessas características, virtudes que revelam Deus, as comunicáveis que são dos seus atributos, mas tem os atributos incomunicáveis. Por que incomunicáveis? Porque Deus não os divide com ninguém. Deus não os compartilha com ninguém. Pertencem somente a Ele, fazem parte do seu caráter, fazem parte do seu ser, e nós conhecemos esses atributos porque Deus permitiu que nos fosse revelado. Nós conhecemos Deus na medida que Ele se permite revelar a nós, porque na verdade ninguém conhece Deus na sua totalidade. Deus não se revelou
totalmente a nós. Nós conhecemos em parte. A Bíblia diz que nós só conheceremos Deus na sua totalidade quando estivermos com Ele na glória, quando estivermos com Ele nas mansões celestiais. Então você veja, do pouco que conhecemos, do pouco que nos é permitido conhecer, do pouco que o Espírito Santo nos revela, nós já achamos Deus maravilhoso, nós já achamos que Deus é extraordinário, nós já nos alegramos de ter um Deus tão bom, tão grande, tão extraordinário em nossa vida, que fez uma obra que ninguém poderia fazer, que foi enviar o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário, para que fôssemos salvos da condenação eterna e fôssemos perdoados dos nossos pecados. Vendo Deus desta forma, nós já achamos maravilhoso, mas você imagina quando chegarmos lá na glória, quando chegarmos lá em Sião, quando formos para a mansão celestial e Ele se revelar totalmente para nós. Ai, irmão, oh glória, será maravilhoso demais. Talvez você olhe e você fale assim: pastor, por que Deus não se revela totalmente agora? Porque a mente humana não aguenta, a mente humana não suportaria. Mas quando eu e você estivermos em um corpo incorruptível, transformado pela glória, aí estaremos aptos para conhecê-lo. Aleluia! Oh glória! Irmão, Paulo, Deus falou assim: Paulo, eu vou te dar uma pitadinha, Paulo, eu vou te conceder um pouquinho mais. Aí Deus foi e arrebatou Paulo até o terceiro céu. Oh glória! Aí quando Paulo voltou, Paulo falou assim: aquilo que o homem não viu, aquilo que nunca entrou na mente humana, nem desceu no coração, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo pegou a pena, e olha que Paulo era um doutor, e olha que Paulo era um erudito, e olha que Paulo era um poliglota, e olha que Paulo era preparado, era um fariseu da tribo de Benjamim, que estudou aos pés de Gamaliel. Ele não era qualquer um. E Paulo pegou a pena, pensou para cá, pensou para lá, meditou para cá, meditou para lá, orou de cá, orou de lá, e Paulo chegou à seguinte conclusão: não existe vocabulário humano, não existe palavra nesta terra que consiga descrever o que eu vi neste arrebatamento. Não tem como. Então a mente humana não suportaria, essa que é a verdade. Mas glória a Deus que o Senhor se revelou a nós, e através dos seus atributos comunicáveis, que se relaciona conosco, e os incomunicáveis, que só pertencem a Ele. Eu quero falar dos incomunicáveis, porque a mensagem qual que é? O Deus Todo-Poderoso. Então eu quero falar desse Deus que nós servimos, desse Deus extraordinário, desse Deus fenomenal. Eu amo a Deus demais, irmão. Meu coração ferve quando eu falo dele, porque eu sou apaixonado por ele. Aleluia. Então, meus queridos, quando nós olhamos estes atributos incomunicáveis, que ele não divide com ninguém, que pertence só a ele, estes atributos que vão nos mostrar o caráter de Deus, até onde ele se permitiu revelar a nós, nós então vamos entender um pouco mais quão poderoso é este Deus que servimos. Primeiro atributo incomunicável de Deus. Primeiro, onde está, pastor? Lá em Jó, capítulo número 11, versículo de número 7, que vai nos dizer assim:
porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? O que a Bíblia está mostrando aqui? Está mostrando o primeiro atributo incomunicável, a perfeição. Só o nosso Deus é perfeito. Só Jesus Cristo é perfeito. Só o Espírito Santo é perfeito. Eu e você somos imperfeitos, mas servimos a um Deus perfeito. Aleluia! Ele é perfeito, Ele tem a perfeição, nele não há nada imperfeito, tudo nele é perfeito. Esse é um atributo extraordinário. E já que eu e você temos um Deus perfeito, então tudo que está atrelado a Ele é perfeito também. Porque não tem cabimento você ter um Deus perfeito e com outras coisas atreladas a Ele que são imperfeitas. Então, Ele é perfeito, já que Ele é perfeito, então Ele tem uma palavra perfeita. Olha o que a Bíblia vai dizer no Salmo 19, versículo 7, parte A deste versículo. Olha o que a Bíblia vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Oh glória! A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O que é isso? Se eu tenho um Deus perfeito, o meu Deus tem uma palavra perfeita também. Este livro é perfeito, louvado e exaltado, porque este livro é a palavra deste Deus perfeito. Então, já que temos um Deus perfeito, com palavra perfeita, Ele também é um Deus que a sua obra é perfeita. Se você abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo de número 4, lá está escrito assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Aleluia! Então nós temos um Deus perfeito, com palavra perfeita e com uma obra perfeita. Deus não faz a obra imperfeita, a obra dele sempre é feita com perfeição. Olha o sol, olha o sol, todos os dias ele está iluminando a nossa manhã, aquecendo o nosso dia. Olha à noite a lua, inclusive hoje uma lua cheia bem bonita no céu. Olha as estrelas, olha o oceano, olha as paisagens que existem na terra, certos lugares que parecem que foram feitos à mão, parece que foi obra de um artista, tamanha cores, tamanha beleza de certos lugares que existe nesse globo da terra. O que é isso? Isso é obra de Deus. E obra de Deus é perfeita, aleluia. Olha, os anjos foram feitos pelo Senhor, obra de Deus, obra perfeita. O céu que eu e você vamos morar foi feito por Deus e é perfeito, aleluia. Então Ele é um Deus perfeito, com palavra perfeita, com obra perfeita. Ainda dentro deste atributo, a perfeição de Deus, existe também uma coisa: já que eu tenho um Deus dessa magnitude, que Ele é perfeito, palavra perfeita, obra perfeita, o que mais é perfeito, pastor? O Deus que você serve é um Deus de vontade perfeita. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo de número 2: e não sedes conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Deus que eu e você servimos é um Deus de vontade perfeita. Ei, por que você atemoriza teu coração? Por que você fica preocupado e preocupada? Por que você às vezes se deixa levar pelas situações e circunstâncias adversas? Por que você se atemoriza tanto? Você não pode se esquecer que você serve a um Deus perfeito. E esse Deus perfeito, Ele faz coisas perfeitas na sua vida. E esse Deus perfeito, Ele está dando uma palavra perfeita para você nesta noite. E esse Deus perfeito, a vontade dEle para a sua vida é perfeita. Ele não tem vontade imperfeita para você não. Ele não tem obra imperfeita para você não. Ele fará coisas perfeitas na sua vida e você glorificará o santo nome dele. Você crê nisso, irmão? Levanta a mão para o alto, vai dando glória a Deus aí. Já que servimos a um Deus perfeito, é o seu primeiro atributo, incomunicável, qual é o segundo, pastor? O segundo está em João, capítulo 5, Evangelho, versículo 37, que vai nos dizer assim: e o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Jesus está falando assim: vocês nunca viram Ele, vocês não sabem a forma que Ele é verdadeira, vocês não sabem qual é o seu parecer, a sua forma vocês não viram. Aí o que vai completar esse atributo é o que o diácono Adriano leu aqui na saudação, confirmando a pregação de hoje, que está no capítulo 4 e no versículo 24 de João, que lá está escrito assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então veja só, aqui está se revelando o segundo atributo incomunicável de Deus. Qual que é, pastor? Espiritualidade. O meu Deus e o seu Deus é um Deus perfeito e Ele é um Deus espiritual. Ele não é um Deus de barro. Ele não é um Deus de gesso, Ele não é um Deus de ferro, de bronze, de aço, Ele não foi feito com nenhum material humano, Ele não pode ser representado em nenhuma imagem de escultura, porque a Bíblia diz que ninguém sabe a sua forma. Jesus afirmou: vocês não viram o seu parecer, porque Ele é Espírito. Então se eu adorar um Deus de barro, eu não estou adorando esse Deus aqui. Se eu adorar um Deus de gesso, eu não estou adorando este Deus aqui. Mas quando eu adoro em espírito e em verdade, aí eu estou adorando este Deus da Bíblia Sagrada. Por isso que quando você entra num templo evangélico, numa igreja evangélica, você não vê imagens. Por isso que você não vê nada aqui representando nada. Por quê? Porque nós queremos ficar com a Bíblia. E a Bíblia diz: adore a Deus em espírito e em verdade. Ele é espiritual e nós adoramos somente a Ele, mais nenhum outro, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. A glória é só dEle. Jesus foi bem claro: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele darás o teu culto. Jesus foi bem claro com isso. Mas voltando para cá, nós vemos que Ele é um Deus espiritual.
espiritual. Ele, um dos seus atributos é a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não tem nada a ver com espiritismo. Eu estou falando que nós servimos um Deus que é transcendental, um Deus que não é físico, um Deus que não é humano. Ele, se quiser, ele pode tomar a forma humana, assim como Jesus veio em forma humana. Se ele quiser, ele pode se materializar para se apresentar a nós. No entanto, nós temos que saber que na sua essência ele é espiritual, e por isso ele está numa dimensão espiritual, e por isso ele está na glória que é espiritual, e por isso ele está no céu que é espiritual, e por isso que quando você ora, você entra no mundo espiritual. Quando você dá glória, você entra no mundo espiritual. Quando você fala em línguas, você entra no mundo espiritual, porque para ter contato com ele, você tem que deixar de ser carnal. Por isso que a Bíblia diz que os carnais não conseguem agradar a Deus. A fé é a porta que vai abrir o mundo espiritual para que você possa se chegar à presença dele, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, ou seja, ela atua no mundo espiritual, ela não atua no mundo físico. Eu não consigo enxergar a fé, tocar na fé, mas ela existe, mas ela está ali, e é pela fé que eu vou a Deus, é pela fé no nome de Jesus que eu vou a Deus, é pela fé em Jesus Cristo que eu chego perto de Deus, é por causa de Jesus que eu vou até Deus. E aí quando eu vou até Deus com a minha fé, a Bíblia diz: importa que os que se aproximarem dele, primeiro creiam que ele existe, e que é recompensador daqueles que o buscam. Oh glória! Ah, meu irmão, eu estou com fé aqui hoje, porque o Deus Todo-Poderoso está no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Qual é o outro atributo que ele tem, pastor? O outro atributo de Deus está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 8, e no versículo de número 27, que vai nos dizer assim: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Isso aqui é extraordinário, porque aqui está sendo revelado um outro atributo de Deus. Qual é, pastor? A sua infinitude. O Deus que eu e você servimos é um Deus infinito. Ninguém consegue saber o tamanho dele. É um Deus que ele diz lá em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, você não consegue dimensionar o tamanho dele. Você não faz ideia do tamanho do Deus que você serve. Ele é infinito. Ele coloca o mar e todas as areias da terra na palma da mão, no côncavo da mão. A Bíblia fala que a terra, o planeta, é estrado dos seus pés. Ele é Deus tão grande que, se ele quiser, com uma mão ele é capaz, ou com as duas, ele é capaz de abraçar o universo inteiro e colocar aqui, ó. Você não faz ideia do tamanho do teu Deus. Diga: eu sirvo um Deus grande. Diga: eu sirvo um Deus infinito. Então agora prepara as costas para apanhar também, porque você vai tomar uma lambada agora. Por quê? Porque se você serve um Deus tão grande,
Se você serve um Deus tão infinito, por que você acha que o teu problema é maior do que Ele? Por que você fica se atemorizando e acha que a tua enfermidade é maior do que Ele? Que acha que os teus problemas são maiores que Ele, que as tuas lutas são maiores que Ele, que as tuas incapacidades são maiores do que Ele, que os teus complexos são maiores do que Ele. Ei, abra os teus olhos, eu sou o Deus Todo-Poderoso, diz o Senhor para você. Eu sou Deus grande e ninguém pode medir o meu tamanho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O que é o teu problema para mim? Não é nada, aleluia. O que é a tua luta para mim, diz o Senhor, não é nada. Bendito seja o nome de Jesus. Deus está falando aqui na palavra e ao mesmo tempo em profecia. Receba, a própria palavra já é a profecia. Carabassubiriquemanai, aleluia. Aleluia, irmão, o Espírito Santo está aqui no púlpito. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Você serve um Deus infinito. Uma vez Jó com aqueles problemas todos que estava enfrentando, que não foi fácil, sem dúvida alguma, nós concordamos com isso, não foi fácil. Jó, com aquela problemada toda, começou a fazer uns questionamentos, achando que podia conversar com Deus no tete a tete. Aí Deus se apresentou para Jó e falou assim: pois bem, você fez um monte de perguntas, agora é a minha vez. Escuta e diz se você tem a resposta, Jó. Onde você estava quando eu colocava o firmamento? Onde você estava, Jó, quando eu dava o nome para cada estrela que existe no céu? Podes me dizer, Jó, onde está a divisão do abismo? Aí Jó só foi murchando. Jó foi vendo que o Deus que ele serve é grande e que ele era pequeno. Que ele, Jó, era pequeno, porém tinha um Deus infinito. Um Deus grande. Aí quando Deus terminou a sabatina com Jó, Jó fala com Deus assim: Senhor, eu estava delirando, Senhor, eu me perdi nas palavras. E aí ele diz assim: agora eu sei que nenhum dos teus planos e pensamentos podem ser impedidos. Irmão, servimos um Deus maravilhoso demais, servimos um Deus extraordinário, meu Deus, que coisa linda, infinito, perfeito, espiritual, infinito. O que mais, pastor, o nosso Deus é? O que mais, pastor, o nosso Deus faz? O que mais, pastor, o nosso Deus possui? Que são os seus atributos? Ele também, Salmo 93, versículo de número 2. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Tu és desde a eternidade. Tu és Deus desde a eternidade. Irmão, esse atributo aqui é uma coisa espetacular. Como diz lá em Minas Gerais, é coisa de doido. Porque esse atributo aqui se chama eternidade. O Deus que eu e você servimos é um Deus
eterno. Você faz ideia do que é eternidade? Eternidade não tem começo e não tem fim. 100 anos, 1000 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, e vai falando leões e leões aí para frente. Vai o quanto você achar que a sua mente alcança em número matemático, para contar tempo, para contar ano, para contar século, para contar milênio, e a eternidade vai continuar depois de toda a sua contagem. A eternidade não tem fim. A eternidade não tem assim, esse é o último dia da eternidade. Não existe. E o nosso Deus é eterno. Significa que Ele não tem fim. Significa que Ele não tem final. Significa que o seu Deus nunca vai terminar ou acabar. Você já parou para pensar nisso? O Deus que você serve não tem fim. O Deus que você serve não tem limite. Ele é ilimitado. Não existe uma barreira. Não existe um marco, um ponto de chegada. É para sempre, pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos, dos séculos, dos milênios e milênios e milênios. É para sempre. Agora entenda que você serve um Deus que é eterno. E se Ele é eterno, e realmente é, não é se, tira a palavra se, já que Ele é eterno, então a sua palavra também é eterna. Eu acho que eu ouvi um glória. A sua palavra é eterna, irmãos. A sua palavra é eterna, irmãos. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Ele é eterno e Ele tem uma palavra eterna. Já que Deus é eterno, de palavra eterna, o seu reino também é eterno. O seu reino não tem fim. O seu reino é para sempre. E eu digo para você uma boa nova, que Jesus disse, quando Ele pisou nesta terra, e quando Ele passou aqui 33 anos e meio, e antes dele morrer na cruz do Calvário, ressuscitar e está vivo para sempre, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele disse assim, Ele falou bem claro, Ele disse desta maneira: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus, o reino eterno de Deus. O reino da rainha da Inglaterra vai ter um final um dia, porque um dia ela vai morrer. O reinado da Espanha acabou, porque um dia chegou ao final. O reinado da França acabou, porque um dia chegou ao final. Até na época que teve rei no Brasil acabou, porque um dia chegou no final. Mas o Rei Jesus nunca vai acabar. O Rei Jesus é para sempre. É Rei eterno,
Aleluia, glória ao nome do Senhor. Já que nós temos um Deus eterno, palavra eterna, reino eterno, nós temos algo maravilhoso: a glória eterna. A glória eterna está reservada para mim e para você. A glória eterna está reservada para os salvos em Cristo. A glória eterna está separada para aqueles que se entregaram a Jesus. Olha, Deus perfeito, Deus infinito, Deus espiritual, Deus eterno. Pastor, o que mais esse Deus é? Exatamente. A Bíblia vai dizer que a eternidade é filha dele. A eternidade é sua filha, está lá em Isaías. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Pai, 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 Pai da eternidade. Pai da eternidade. Olha, meu irmão, que Deus que você serve. Por isso que nós não podemos ser aqueles crentes: ai, a minha vida, ai, pastor, eu estou sofrendo, ai, eu estou morrendo. A gente tem que parar com isso, irmão. Larga desse mimimi, pelo amor de Deus. Abre teus olhos, para de viver na terra, para de ser carnal, que isso daí é coisa da carne. Olha para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez o céu e a terra. Oh, glória a Deus. Deus está alegrando a nossa alma nessa noite. Irmão, Deus está trazendo um gozo dentro da minha alma. Estou sentindo uma alegria do céu passando por mim. Porque Deus está falando assim: eu quero que o meu povo alegre, eu quero meus filhos alegres, eu quero minhas filhas alegres. Porque eu não sou Deusinho não, eu não sou qualquer um não. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu sei que você está de máscara, mas olha para o alto, pela fé, levanta a sua cabeça assim, olha para o alto, e dá um sorriso para Deus, dá um colgate lá para o céu, vai, dá um colgate para o céu, porque Deus está alegre, porque Deus não quer que na igreja seja pregada essas palavrinhas que está na moda não. Deus quer Bíblia, a palavra de Deus para o povo. Quando a palavra é pregada direito, da maneira que é certa, da maneira cristocêntrica, Deus se alegra, o céu se alegra, e os anjos, irmão, fica tudo aqui na plateia, ó, só assistindo, babando, admirando. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o evangelho, e Deus não deixou. Deus falou: não, é a igreja que vai pregar a minha palavra. Olha que privilégio. Os anjos queriam, e Deus deixou para nós. Então vamos ser fiel na pregação. Parar com essa bobeira de ficar entrando na moda de massagear psicológico de gente, não. É trazer a palavra que sustenta a alma. Bíblia, palavra do céu. Meus irmãos, coisa extraordinária. O que mais, pastor, ele é? Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu vou repetir. Porque eu, Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que atributo é esse aqui, pastor? Meu e o seu Deus
é imutável. Ele tem o atributo da imutabilidade. Ele não muda. Ele não mudará. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Permanecerá o mesmo. Sempre foi o mesmo. E sempre continuará sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus, Ele não muda. Então tira da sua cabeça essa besteira de às vezes achar: ai, Deus não me ama. Ai, Deus desistiu de mim. Ai, Deus me entregou à própria sorte. Ah, Deus fez eu nascer para sofrer mesmo. Eu vim para padecer, para sofrer. Ah, eu sou mais, eu pareço botina no pé de cego. Eu só vim para poder tomar pedrada, apanhar, sofrer. Ai de mim. Ó céu, ó vida, ó terra, ai, 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 ui, 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 eu só vim para perecer, eu não sou ninguém, não sou nada, eu sou a pulga da pulga da pulga do cachorro. Ai, Jesus, tadinha de mim, tadinho de mim, e fica se vitimizando, e fica se achando o patinho, a patinha feia, e fica se achando a mais perseguida, a mais devastada, a mais sofrida. Falta pendurar no andor daqui a pouco. Só falta pendurar no andor e fazer procissão e acender vela, de tão perseguida e sofrida que é. Só que a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo o seguinte: eu não mudo. Eu te chamei, eu te escolhi, eu amo você e não mudo o meu amor por você. Os homens mudam, o ser humano muda. Alguém te ama muito hoje, amanhã pode não te amar nada. Alguém gosta muito de você hoje, amanhã pode não gostar nada. O diabo, esse sim, não te ama nunca. Ele finge que te ama, mas na verdade ele te odeia, porque a missão dele é matar, roubar e destruir. Ele não ajuda ninguém, não ama ninguém, não favorece ninguém. É tudo mentira, pai da mentira, diz a Bíblia. O diabo sim, é o terrível. Agora Deus, não coloque Deus nos sentimentos humanos. Não coloque Deus nas variações humanas. Deus não varia, Deus não muda. Deus ama você e ponto final. Deus escolheu você e ponto final. Deus ama tanto você que Ele deu Jesus na cruz do Calvário por você. Se Ele não te amasse, Ele não daria Jesus. Se Ele não te amasse, Ele não faria todo o plano da salvação para resgatar eu e você. Então não duvide de Deus, não se vitimize. Pelo contrário, levante a sua cabeça, erga os seus olhos para cima e diga: Deus, eu te louvo, porque eu sou, mesmo às vezes eu sendo infiel, tu permaneces fiel. Tu não mudas, porque está escrito na Bíblia: eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. As promessas que eu te fiz não mudaram. Os planos que eu tenho com você não mudaram. Se eu falei que você não vai morrer, você não vai morrer, ponto final. Porque sou eu que decido quem vive e quem morre nessa terra. Oh glória! Louvado seja Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17, parte C do versículo vai dizer assim: em quem não há mudança, nem sombra de variação.
Ele é um Deus que nele não há mudança, nem sombra de variação. E o versículo chave de ouro, né? Que está lá em Hebreus 13, 8, se eu não me engano. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o mesmo. O mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Pastor, qual é o outro atributo desse Deus? Está em Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Vou repetir. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas, todas estão nuas e patentes aos olhos daquele que iremos um dia tratar, ou seja, prestar contas. Não adianta achar que você esconde do pai, você esconde da mãe, você esconde da avó, você esconde do avô, você esconde do tio, você esconde da tia, você esconde do irmão, da irmã, você esconde do marido, você esconde da esposa, você esconde do filho, você esconde da filha, você esconde do patrão, da patroa, do chefe, do encarregado, você esconde de todo mundo, você esconde da igreja, você esconde do pastor, você esconde dos obreiros, você esconde com todas as formas, mas você não consegue esconder de Deus. De Deus não adianta que tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Deus sabe até antes de você pensar, Deus sabe antes de você fazer, Deus sabe tudo. Tudo. Que atributo é esse? A sua onisciência. A onisciência é Deus sabendo tudo de tudo. Grava isso. Deus sabe tudo de tudo. Não existe nada que Deus não saiba. Não existe. Tudo Ele sabe. Tudo. Não adianta você esconder seus pensamentos, que Ele sabe quais são. Não adianta você esconder o coração, porque Ele sabe como é seu coração. Não adianta, você pode tentar o que você quiser. O salmista disse assim: ainda que eu coloque a minha cama lá no inferno, lá tu estarás também. Não porque Deus é Deus de inferno, mas porque não existe lugar para se esconder dele. Deus sabe tudo. A sua onisciência é extraordinária. Por isso que você precisa ter uma vida dependente de Deus. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Você não tem este poder. Você não sabe o que será da sua vida daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Você não sabe. Mas Deus já sabe tudo. Tanto é, como diz o nosso pastor,
que para Deus o futuro é um eterno presente. Porque para Deus não tem futuro, Ele já sabe tudo antes de que aconteça tudo. Então Deus não se surpreende. Nossa, aconteceu uma pandemia na terra. Nossa, por que não me avisaram? Nossa, eu não sabia. Por que aconteceu essa Covid na terra? Oh, meu irmão, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que nesse ano de 2020 e 2021 ia ter essa praga aqui. Deus já sabia de tudo. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Você serve um Deus onisciente. Por isso que você tem que depender dEle. Porque na dependência dEle você fala: Senhor, eu não sei como será meu dia de amanhã. Profissionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, familiarmente. Eu não sei o que será do meu amanhã. Mas Deus, o Senhor que sabe, o Senhor que está vendo lá na frente, me livra, Senhor, dos enlaces do inimigo. Me livra, Senhor, das armadilhas de Satanás. Me livra, Senhor, de eu não desviar do caminho. Me livra, Senhor, para eu não pecar contra a Tua palavra. Me livra, Senhor, me guarda, Senhor, para eu não ir para uma igreja errada. Ó Senhor, mantenha eu na Tua presença. Senhor, eu quero Te servir até o final dos meus dias. Eu não sei a data da minha morte. Eu não sei se eu vou ser arrebatado antes de morrer, mas Tu já sabe, e eu Te peço, na Sua onisciência, me guarda, me protege. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Estou terminando. Qual é o outro atributo? Está em Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. O que é isso aqui? A onisciência, Ele sabe tudo. E agora, a onipresença. Ele está presente em todos os lugares, e a todo momento, e a todo instante. Ei, eu estou presente lá com você no seu trabalho. Eu estou presente com você lá na sua casa. Eu estou presente com você quando você está lá andando na rua. Eu estou presente com você quando você sai da tua casa para vir para a minha casa, diz o Senhor. Eu estou presente com você no almoço, no café da manhã, no jantar, e até de madrugada, quando você chora, eu estou lá com você na cama presente. Aleluia! Eu estou presente, eu vejo tudo, sei tudo, e estou presente em tudo. Eu estou presente quando o inimigo tenta se levantar contra você e eu te defendo. Eu estou presente quando o inimigo planeja coisas contra você e eu te guardo. Eu estou presente quando você vem me cultuar. Eu estou aqui te esperando. Aleluia. Ele é um Deus presente, Ele não é um Deus ausente. Jamais diga: Senhor, o Senhor me abandonou. Senhor, o Senhor me deixou sozinha nessa situação. Senhor, o Senhor me deixou numa situação difícil. Jamais diga isso, porque eu estou presente em todos os lugares.
A verdade sabe qual é? Não é que eu estou ausente, é você que não percebe a minha presença. Não é que eu deixei você sozinho e sozinha, é porque você não foi sensível a me ver ali. Porque eu estou presente em todos os momentos, até nos mais tristes e também nos mais alegres. Quando aquela pessoa querida do seu afeto morreu, e você se desesperou naquele velório, eu estava presente. Mas você estava tão envolvida com o seu luto, que você não percebeu a minha presença. Mas só não te aconteceu coisa pior, porque a minha presença estava ali para te guardar. Sabe por que você não morreu ainda? Porque eu estou presente. Sabe por que essa doença não te matou? Porque eu estou presente. Sabe por que você não pegou vírus ainda? Porque eu estou presente. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus, irmão. Dá glória a um Deus presente. Se Deus está presente, então Ele precisa ser adorado. Ele merece adoração. Levanta a tua mão e adora esse Deus presente aqui. Glória a Deus, aleluia. E último lugar, nós temos um Deus perfeito, espiritual, infinito, imutável, onisciente, onipresente. E o que? O que mais, pastor? Aquilo que Jacó disse quando começou a pregação. José, o Deus Todo-Poderoso, apareceu para mim na terra de luz em Canaã e me abençoou. Você tem um Deus que tem todo o poder. Ele é poderoso e mais poderoso do que ele, ninguém, nada. O diabo não tem mais poder do que Deus. O homem não tem mais poder do que Deus. Os reis não têm mais poder do que Deus. As doenças não têm mais poder do que Deus. As lutas não têm mais poder do que Deus. As dificuldades não têm mais poder do que Deus. As enfermidades não têm mais poder do que Deus. As mazelas não têm mais poder do que Deus. As ameaças não têm mais poder do que Deus. O universo não tem mais poder do que Deus. Os anjos não têm mais poder do que Deus. A natureza não tem mais poder do que Deus. A galáxia não tem mais poder do que Deus. Tudo que existe, se nomeia e que se possa ver, enxergar ou não ver, não é mais poderoso do que Deus. Ele é mais poderoso do que tudo, porque Ele é todo poderoso. Salmo 62, versículo 11. Deus falou uma vez, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Que o poder pertence a Deus. Que o poder pertence a Deus. Isaías 43, versículo 13. Antes que houvesse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem vai me impedir? Quem me impedirá? Mateus 19, 26 diz assim: e Jesus olhando para eles disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus não sabe
A palavra impossível para Deus não existe. A palavra não dá, não posso, não existe no vocabulário de Deus. No vocabulário de Deus, tudo é possível. Eu posso tudo, eu faço tudo, eu realizo tudo. No vocabulário de Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você serve a um Deus perfeito, você serve a um Deus espiritual, você serve a um Deus imutável, você serve a um Deus infinito, você serve a um Deus onisciente, você serve a um Deus onipresente, e você serve a um Deus onipotente. Ele tem todo o poder, e é esse Deus todo-poderoso que apareceu para Jacó e o abençoou com uma bênção poderosa, e é este Deus que derrama uma bênção poderosa sobre a tua vida nesta noite, sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre este altar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba esta bênção. Levante as tuas mãos para receber. Você que está em casa também. Senhor, esta palavra veio do céu, ramando que a subiai. Esta palavra veio da tua glória para nós, da tua palavra eterna para nós, e eu creio. Jacó disse que quando o Senhor se revelou, quando o Senhor apareceu todo-poderoso, o Senhor abençoou, e o Senhor acabou de se revelar aqui. O Senhor acabou de se revelar aqui para nós como Deus destes atributos extraordinários. Que esta bênção desça agora sobre nós em nome de Jesus. Que esta bênção desça sobre a tua casa agora em nome de Jesus. Que esta bênção desça sobre a tua alma em nome de Jesus. Que esta bênção desça sobre você em nome de Jesus. Receba esta bênção, vai. Receba pela fé, fecha a tua mão, tomando posse. Receba esta bênção e adore. Receba esta bênção e dê glória a Ele. Receba esta bênção e dê glória a Ele. Toma posse desta bênção pela fé e dê glória a Ele. Quando Jacó falou com José, ele não falou duvidando, ele falou com convicção, ele falou com certeza, ele falou com confiança. Exercite a tua fé agora. Vá dizendo aí, vai dizendo para Deus: Deus, eu recebo em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Deus, eu te dou glória em nome de Jesus. Senhor, que esta palavra seja confirmada com sinais, que esta palavra venha com testemunhos de vitória, testemunho de bênção em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta bênção, porque quem está te abençoando não é o pastor, quem está te abençoando é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus.